Boa tarde a todos. Gostaria de saber se está todo mundo escutando a minha voz aí em alto e bom som. Se tiver, por favor, mande uma mensagem. Está sem áudio. Alô, som. Alô, som. Ok, ok. Abraão. Está escutando? Está tudo certo? Peço a todos que desliguem suas câmeras, desliguem seus microfones para que não haja nenhuma interferência. Agradeço a todos aí a presença. E vamos falar sobre o petróleo. Bem-vindos ao webinar Analisando o Inventário do Petróleo Bruto. Eu sou o César Santo, sou um dos agentes de contas aqui da Yield Markets. E eu tenho como um commodity, um ativo do mercado que eu pessoalmente tenho um apreço muito forte, que é o petróleo. Então, toda semana nós vamos estar juntos aqui falando sobre o petróleo. Mais uma vez, bem-vindo a todos ao webinar Analisando o Inventário do Petróleo Bruto. Petróleo do Texas fecha em meio ao medo dos surtos do Covid-19 nos Estados Unidos. Agências Reuters. Nova York. O preço do petróleo intermediário do Texas, WTI, fechou nesta terça-feira quase estável, com uma ligeira queda de 0,02% para $40,62 por barril. Em uma ascensão marcada pelo medo de que a recuperação do Covid-19 que está sendo produzido nos Estados Unidos tem um efeito negativo na demanda. No final das negociações na Bolsa Mercantil de Nova York, a NYMEX, os contratos futuros do WTI para entrega em agosto caíram apenas $0,01 em relação à sessão anterior de segunda-feira, quando o Texas subiu 0,7%. Só um segundo, por favor. Ok, eu recebi uma informação aqui. Como vocês podem ver, o mercado acontecem as coisas 24 horas, a todo momento. Nós recebemos aqui uma visualização do nosso sistema e os analistas, que o resultado do petróleo nesse momento, ele está em queda, ele está negativo. Então, enquanto eu estou falando aqui no webinar, vocês podem fazer as operações de venda. Ok? Então, as operações podem acontecer em venda, porque nesse momento ele está em queda. Bom, continuando. No final das negociações da Bolsa Mercantil de Nova York, NYMEX, os contratos futuros do WTI para entrega em agosto caíram apenas $0,01, $1,
não, 0,01 centavos de dólar em relação à sessão anterior de segunda-feira, quando o Texas subiu 0,7%. Os preços do ouro negro, eu já tinha até me referido numa outra webinar ao petróleo como ouro negro. Os preços do ouro negro permaneceram praticamente inalterados em um dia em que o petróleo oscilou entre ganhos e perdas, e no qual prevaleceu o medo de que surtos do coronavírus danificassem a recuperação dos mercados que ocorreram após a reabertura econômica de grande parte do país. Nos Estados Unidos, existem preocupações especiais com surtos nos principais motores econômicos do país, como Califórnia ou Texas, que já estão perto de colapso hospitalar e que nos últimos dias foram forçados a retomar as medidas de contenção do vírus. No total, o país superou 2,9 milhões de infecções e 130 mil mortes pelo vírus, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Do lado positivo, analistas consultados pela Global e Plants preveem que a Energy Information Administration anunciará amanhã a queda de 3,7 milhões de barris nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, pela segunda semana consecutiva, bem como uma queda de 1,2 milhão reservas de gasolina e cerca de 500 mil barris para destilados como diesel. Nas últimas semanas, as operadoras deram mais peso à evolução da oferta, mas a partir de agora, os olhos estão novamente voltados para a demanda e como o Covid-19 está se expandindo nos Estados Unidos. Agosto e setembro serão um período decisivo para que não haja feriados nos mercados de energia. Abre aspas, afirmou hoje, em nota, a analista de consultoria energética Rystad Energy, Louise Dixon. Ele acrescentou que o medo do vírus poderia diminuir se houvesse uma desaceleração nos casos, mas que a realidade é que o desenvolvimento do Covid-19 moverá os preços do petróleo e que positividade não é a palavra no momento. Os investidores a estão usando para este período de pandemia. Por outro lado, os contratos da gasolina, com vencimento em agosto, totalizaram 3 centavos até 1,27 dólares por galão. E os contratos de gás natural para entrega no mesmo mês totalizaram 4 centavos até 1,87 dólar por 1.000 pés cúbicos. Petróleo do Texas fecha em meio ao medo dos surtos de Covid-19 nos Estados Unidos. O petróleo recupera além de 40, o ouro mantém sua meta em 1,800. O Bulls tentará expandir seu avanço para o território de 40 dólares nessa semana, com base nas expectativas de uma demanda considerável de combustível desta ponte do Dia da Independência dos Estados Unidos. A desvalorização da pandemia de coronavírus pelo governo Trump também ajudará aqueles que estão há muito tempo posicionados no petróleo por um longo tempo. As reservas do petróleo dos Estados Unidos caíram 7,2 milhões de barris durante a semana que terminou em 26 de junho, cerca de 10 vezes mais do que o esperado. E os traders estão justificados em esperar outra redução na semana anterior à ponte, 4 de julho. Enquanto a produção do petróleo bruto e o número de plataformas nos Estados Unidos não estão mais caindo como há 3 meses, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo continua a sufocar a produção global para garantir que o impulso ascendente do mercado não perca força. A aliança de cerca de 2 dúzias de exportadores de petróleo, liderada pela Arábia Saudita
e liderada pela Rússia, prometeu reduzir a produção em um recorde de 9,7 milhões de barris por dia pelo terceiro mês consecutivo em julho. A partir de agosto, os cortes serão reduzidos para 7,7 milhões de barris por dia até dezembro. O petróleo continuará subindo até atingir $40. Em conjunto, o declínio das reservas do petróleo dos Estados Unidos e o declínio da OPEP, mas fornecem uma base adequada de apoio aos futuros do West Texas Intermediate e Brent para expandir seu rally acima de $40 nessa semana. A melhoria do número de empregados nos Estados Unidos ajudou os preços do petróleo a subir mais de 4% nessa semana passada, revertendo as perdas da semana anterior. O petróleo WTI aumentou 5,6%, em comparação com um declínio de 3,2% na semana anterior. O Brent subiu 4,3%, mais do que o compensado a queda de 2,8% na semana anterior. Ainda assim, o aumento nos casos do Covid-19 poderia pesar no otimismo sobre o petróleo e colocar obstáculos ao mercado. E os touros de petróleo precisam de um antídoto eficaz para neutralizar esse medo. Entre o presidente Donald Trump, que declarou nesse fim de semana que 99% dos casos de Covid-19 foram inofensivos, essas declarações do presidente ocorrem apesar do Texas, o maior estado de refino de petróleo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Flórida, o centro de lazer dos Estados Unidos, relataram seu maior número diário em novos casos confirmados de coronavírus nos últimos dias, elevando o total de mortes em todo o país para quase 130 mil e infecções para mais de 2,8 milhões. Se a nova onda do surto desencadeasse pânico, poderia estimular os governadores a encerrar suas economias novamente, como fizeram em março e abril, pesando na recuperação econômica e na demanda por petróleo. O governo Trump está fazendo todo o possível para evitá-lo. Stephen Hahn, comissário da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, foi pressionado durante sua aparição neste domingo para não contradizer abertamente o comentário de Trump de que 99% dos novos casos de Covid-19 não eram um risco, assegurando que é um problema sério que temos e devemos fazer algo para parar a maré. Jeffrey Haley, estrategista sênior do mercado em Sydney para a plataforma de negociação online Ohanda, disse que a imunidade dos mercados financeiros, a pandemia foi reforçada por tentativas de minimizar o ressurgimento do vírus. O preço do petróleo parecem estar uniformemente equilibrados entre as forças opostas no momento, disse Haley. Por um lado, a procissão de dados econômicos divulgada na semana passada está enfatizando que uma recuperação global está ocorrendo por enquanto, disse ele. Por outro lado, tendo disparado tanto com tão pouco desde meados de março, dúvidas preocupantes sobre a duração da recuperação estão limitando os ganhos. Desde o final de abril, o WTI aumentou mais de 300%, enquanto o Brent aumentou 190%. Comentário Gold. Volatilidade está aparecendo para os fãs do ouro com dólar. Ouro com dólar. Na frente do ouro, os fãs desse porto seguro, cujo preço finalmente chegou a $1.800, na semana passada, podem ter que esperar um pouco para ver mais ganhos de $2.000, a onça ou mais, à medida que mais episódios de volatilidade são esperados devido ao risco e à segunda onda do Covid-19. Os contratos futuros de ouro nos Estados Unidos
atingiram 1.803,95 dólares na semana passada, sua maior cota desde o recorde de 1.911,60 dólares em setembro de 2011. O ouro à vista alcançou a 1.789,48 dólares, seu nível mais alto desde o início de outubro de 2012. O preço atingiu um recorde de 1.920,85 dólares em setembro de 2011. O aumento do ouro foi pressionado pelo interesse no risco, que levou os índices de ações asiáticos e elevações de 4 meses na segunda-feira, impulsionado pela expectativa de liquidez super barata. E o estímulo fiscal para sustentar a recuperação econômica global. Estamos vendo enormes ganhos nos mercados de ações de Hong Kong e China. Esse tipo de movimento positivo para o crescimento geralmente pesa ouro. Michael McCarthy, estrategista-chefe da CMC Markets, disse a Reuters. O petróleo Brent e o petróleo WTI. O petróleo é uma das matérias-primas mais procuradas em todo o mundo. As misturas mais negociadas são o Brent e o WTI. O preço do petróleo está amplamente associado à atividade econômica mundial. Quem tiver alguma pergunta, por favor, pode mandar que a gente vai estar aqui para responder. Vocês escutaram até agora? Tá tudo bem? Pode me dar um feedback? Bem, eu vou dar uma breve explicação aqui sobre as diferenças entre o petróleo WTI e o Brent. Essas duas siglas, elas acompanham geralmente a cotação do petróleo no mundo. Essas siglas, elas indicam a origem e aonde são negociados. Então, o petróleo Brent, ele é extraído no Mar do Norte e no Oriente Médio. Ele é comercializado na Bolsa de Londres. E a cotação Brent é a referência para esses mercados europeu e asiático. E o WTI, que é o West Texas Intermediate, é a principal petrolífera dos Estados Unidos. Ela é extraída ali da região do Golfo do México, Louisiana e Dakota do Norte. E essas duas siglas, esses dois mercados, eles diferem um pouco de preço. Porque o petróleo Brent, ele é um petróleo mais leve. Então ele é um pouco mais alto, é pouca coisa mais cara. E o petróleo do West Texas, ele é um petróleo com enxofre, ele é mais denso, então ele é um pouquinho mais barato e também ele tem menos custos de transporte e refino. Então por isso que tem essas diferenças de preço. Então está aí explicado a diferença entre o petróleo Brent e o petróleo WTI. Bom, então
Desejamos a todos ótimos negócios. Na próxima semana nós teremos um outro seminário sobre o petróleo. Esperamos aí que todos tenham ótimos ganhos. Só um segundo, por favor. Ok, só reforçando a informação de que sugere-se a venda, então, tá? Que é o momento de venda. E se quiser mais informação, cada um fala com o seu agente de conta, ele vai poder te dar mais informações sobre as próximas operações. Então, tenham todos um ótimo dia, uma boa tarde, ótimos negócios e até o próximo vídeo. Lembrando, peço para que compartilhem, que curtam o nosso canal da You Markets TV, para que esse vídeo, esse áudio, chega para mais pessoas, ok? Grande abraço a todos.